Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 5, parte 4. Gente, só para descontrair mesmo, eu já tinha gravado esse vídeo completo e quando eu fui publicar, vi que estava sem o áudio, porque eu troquei o telefone. Comecei com um telefone e passei para outro, e aí no outro os áudios do microfone estavam desligados. Bola para frente, né? Então é porque eu tenho que aprender mais ainda sobre esse capítulo. E por isso que eu tive que recomeçar para que eu entendesse melhor ainda essas palavras. Tudo para um bem maior. Significado do tratamento à distância. Suponhamos que enquanto mora em Los Angeles, você recebe a notícia de que sua mãe, que reside em Nova York, está gravemente doente. Seu primeiro impulso é deixar casa e trabalho e correr para ela. Mas e se isso não for possível? Você renunciaria a qualquer esperança de emprestar a força de sua fé ao processo de recuperação dela? Não. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas preces ainda assim chegariam a ela. E é o Pai interno que faz a obra. Só há uma unicamente criadora. A lei criadora da mente está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente, e sua resposta será automática. Essa materialização interior, atuando por meio da sua mente subconsciente, agirá por seu lado sobre a mente subconsciente da sua mãe. Mais uma vez, nós podemos sim mudar a vida do outro, porque não existe o outro, somos todos um. Complexo, mas ao mesmo tempo fácil de compreender, só que tem que aprofundar os assuntos, aprofundar os estudos, o conhecimento para que a sua mente possa expandir e entender com facilidade o que significa essa máxima. Todos somos um. Então, ela está doente, mas ela não é ela sou eu. Então, eu posso sim mudar o que está acontecendo lá com ela. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da única e universal mente subjetiva. Põem em movimento uma lei do aspecto subjetivo da vida que se manifesta pelo corpo de sua mãe como cura. No princípio da mente não há nem tempo e nem espaço. A mesma mente opera por intermédio de sua mãe e de você, onde quer que vocês possam estar. Na realidade, não há tratamento à distância, em comparação com o tratamento presente. Você não tenta enviar pensamentos ou manter um pensamento. O tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento, tornando-se consciente dos aspectos de saúde, bem-estar e relaxamento. Esses aspectos ressurgirão na vivência de sua mãe. Os resultados se seguirão automaticamente. Vejamos um exemplo concreto do que é erroneamente chamado de tratamento à distância. Uma mulher em Los Angeles soube que a mãe, residente em Nova York, estava com trombose coronária. Como não podia correr para seu lado, orou da seguinte maneira. Presta atenção na oração aí. A presença curadora... Vou gravar, porque minha mãe também tá com algumas questões de saúde. A presença curadora está exatamente onde minha mãe está. Seu estado físico é apenas um reflexo de sua vida mental, como sombras projetadas numa tela. Sei que para mudar as imagens na tela, tenho que mudar o que elas refletem. Neste momento, projeto em minha própria mente a imagem de completude, harmonia e perfeita saúde de minha mãe. A presença curativa infinita que criou o corpo e todos os órgãos de minha mãe está neste momento saturando cada átomo de seu ser, e um rio de paz flui por todas as células do seu corpo. Os médicos estão sendo divinamente orientados e dirigidos, e quem quer que nela toque está sendo guiado para fazer o que é certo. Sei que a doença não tem uma realidade final. Se tivesse, ninguém poderia ser curado. Neste momento, eu me torno uno com o princípio infinito do amor e da vida.
E sei e ordeno que a harmonia, saúde e paz estejam sendo agora manifestadas no corpo de minha mãe. Ela orou dessa maneira várias vezes por dia. Após alguns dias, a mãe teve uma recuperação notável. O cardiologista ficou espantado e cumprimentou-a por sua grande fé no poder de Deus. A conclusão que se formou na mente da filha e que foi aceita como fé perfeita, pôs em movimento a energia criativa existente na mente subconsciente universal, que se manifestou no corpo da mãe como saúde e harmonia perfeitas. O que a filha sentiu como verdade sobre a mãe foi na mesma ocasião manifestado na vivência desta última. Eu vou fazer um corte só com essa oração. Só com essa oração. Na verdade, eu não vou fazer um corte, eu não vou tirar desse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo só com essa oração, porque eu vou fazer de uma maneira que você preencha na hora que estiver orando. Você preencha, né, mãe, pai, ou marido, ou filho, ou o nome da pessoa. Vou fazer. Liberando a ação cinética da mente subconsciente. Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um de seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites, antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente. Olha aí outra oração para quem está doente. Todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo neste momento tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Em um mês ela teve uma cura completa. Exames subsequentes revelaram que não havia mais células cancerosas no corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de ir dormir. E ela respondeu: uma vez seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar quando caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que ao pensar em harmonia e saúde perfeita, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhes dar um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torna-se um cirurgião mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, contando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei da sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente, iluminando pela luz do amor. Eu vou comentar logo esse trechinho aqui, ó. Era o que eu mais temia. Quem nunca ouviu alguém dizendo que aconteceu determinada coisa e a pessoa diz assim: era mulher, eu tinha tanto medo que isso acontecesse. E aconteceu. Mas e se eu te disser que aconteceu porque tu tinha medo? Aconteceu porque tu temia. Aconteceu, tá vendo, ó, eu achava que não ia dar certo. Aí não deu, tu viu? Eu sabia que não ia dar certo. Como você sabia, como você pensava que não ia dar certo e temia, aconteceu. Quando fala aqui sobre você não falar sobre as suas doenças, né? Quanto mais você fala, mais torna realidade. Gente, é complicado quando você convive com pessoas que não têm conhecimentos assim. Aí quer falar com você sobre doença. E aí você tenta ser educado, você tenta ser gentil, você tenta dizer assim: eu não gosto de conversar sobre esse assunto. Aí a pessoa: não, mas não sei o que, eu não posso falar não, que eu tô doente. Aí começa.
Aí uma hora você diz assim, é porque quanto mais a senhora fala sobre isso, mais doente a senhora fica, não percebe? Não fico doente por causa disso, não. Fico doente porque eu tô doente mesmo. Aí tarará, tarará, tarará. Aí você diz, não percebe que não fica boa não enquanto tá falando sobre isso. Só que eu não gosto e pulo desse assunto, porque se eu ficar escutando demais, eu também posso acabar ficando doente só de estar escutando. Eu conheci, já vi casos de pessoas próximas a mim, só de conversar com quem estava doente, adoeceu da mesma coisa ou coisa parecida. E eu fui pontuar com a pessoa, porque a pessoa tinha toda essa liberdade, né? E quando eu fui pontuar, tu percebe que tu adoeceu disso, depois que tu conversou com a fulana e ela tava só falando dessa doença? A pessoa, não, que isso não tem nada a ver não. Então, assim, é complicado, mas não é por acaso, né? Ninguém pode, né, duvidar do poder de uma semente plantada. Então, aqui e acolá, eu jogo ali a minha semente. Sabe que quanto mais tu fala sobre isso, mais doente tu fica, né? Eu não gosto muito de ouvir não, porque acaba que eu posso absorver alguma coisa disso aí. Porque nem toda hora a gente tá consciente, não. Às vezes a gente tá ali, né, a pessoa tá falando, e a gente tá com um pensamento consciente em outra coisa. E aí o subconsciente tá prontinho para receber aquilo ali que ela tá jogando. Então, assim, esse capítulo aqui do texto, ele aborda justamente um assunto que aqui e acolá, volta e meia, com meus íntimos mesmo, né? A gente debate sobre esse assunto, que é o poder que a gente tem sobre a vida do outro, de manifestar na vida do outro. Aqui a gente falou de saúde, mas é de qualquer coisa, porque não existe o outro. Eu já fui para palestras, né, que a pessoa diz, não, você não pode mudar a vida do outro, você pode mudar você. Se você levar isto ao pé da letra, você não vai entender o tamanho do conhecimento que tem aqui. Claro que eu mudando, o outro muda, isso é óbvio. Mas eu posso mudar o outro, sim. Porque eu posso ver o outro na minha realidade de forma diferente. E a minha realidade é a minha realidade. O outro que eu estou me referindo, não estou falando da realidade dele, estou falando da minha. Na minha realidade ele é assim. Então eu posso modificar ele. Posso. Eu já tive situações com coisas nada a ver, ó. Uma pessoa que não está lhe pagando bem. E aí, no outro mês, de novo, e aí, em um determinado mês, eu disse, eu vou pensar bem sobre essa pessoa. E aí, eu visualizei que maravilha, que fulano tá ganhando mais, que fulano se organizou, que pagou na data certa. Ai, meu Deus, como é bom. Não gosto nem de lembrar o que ficou para trás. Mas agora, fulano tá com a vida organizada, tá dando tudo certo, tá pagando em dias. Muito obrigado, Senhor, por essa prestação, ela tá paga. Desse jeito, tão simples. E a pessoa chegou e pagou no dia correto, como nunca mais tinha feito. Então, são coisas simples, mas sim, o outro é um reflexo do que a gente pensa. Aí, quando a pessoa pagava mal, pagava depois do dia, por que era? Porque eu não acreditava que a pessoa ia pagar no dia certo. Eu já tinha uma imagem feita da pessoa como uma pessoa que paga atrasado, como uma pessoa que não tem responsabilidade. E assim era. Mas não era o outro, era eu que criava essa imagem do outro. Eu sei que quem está ouvindo isso pela primeira vez não é fácil de compreender, mas continua, tu vai entender.